Meus irmãos, eu saúdo a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos compartilhar da palavra de Deus um texto, um versículo muito conhecido que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. E nós iremos ler, irmãos, no momento apenas um versículo desse capítulo do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler apenas no momento o último versículo. Esse último versículo, e que é muito conhecido. Nós já louvamos e já temos louvado a Deus, expressando assim a nossa gratidão a Ele por um ano que se finda, através dos louvores, os conjuntos todos tiveram oportunidades em louvar ao Senhor, a igreja tem acompanhado o louvor. Mas nós agora vamos parar um pouco e vamos ouvir a voz de Deus. Então vamos ler juntos Evangelho de João, capítulo 16, apenas no momento o verso 33, irmãos. Vamos ler juntos. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pai bendito, Deus de amor, Deus de infinita bondade, nós queremos nesse momento, Pai, reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Queremos nesse momento, ó Deus, expressar nossa gratidão ao Senhor por mais um ano que o Senhor tem concedido debaixo da Tua santa providência a cada um de nós. Te agradecer por estarmos aqui na Tua casa, nesse momento, nesse exato momento, dia do Senhor, momento também em que aguardamos e estamos todos na expectativa de aguardar mais um ano que chega. Nós queremos Te bendizer, porque se aqui estamos, tão somente é fruto da Tua graça, agindo em nossas vidas, nos dando, Pai amado, colocando em nós o desejo, a vontade de estarmos em obediência ao Senhor, de estarmos na casa do Senhor. Te agradecemos também, ó Pai, por tudo que aqui já foi ofertado ao Senhor. Queremos Te pedir nesse momento que o Teu Santo Espírito esteja iluminando os olhos dos nossos corações, falando ao mais profundo da nossa alma e do nosso ser, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui presente e é o Senhor quem fala conosco através da Tua santa palavra. Vem falar aos nossos corações, repreende todo mal, leva todo pensamento cativo a Ti, não somente daqueles que estão aqui presentes, mas daqueles que nos acompanham virtualmente. Que a Tua palavra faça toda a diferença em nossas vidas nessa noite, e que ela, a Tua palavra, cumpra o propósito para o qual Deus, o Senhor mesmo, a designou para este momento. É assim que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós sabemos que nessa época do ano, ou ao se aproximar o último dia do ano, cria-se, obviamente, na mente de muitas pessoas, no coração de muitos, uma grande expectativa sobre o ano que se chega. O que será que vai acontecer? O que nos espera nos próximos 12 meses que virão à frente? E daí nós começamos a olhar para trás, como que tentando fazer uma retrospectiva daquilo que foi o ano que se finda. E começamos a olhar também para frente e pensar assim: será que esse novo ano será um ano melhor? Melhor em todos os sentidos? Melhor
em cada aspecto da vida, as pessoas ficam querendo saber. Isso é próprio dessa data, é próprio desse momento. Alguns então arriscam seus prognósticos. Outras pessoas chegam a dar crédito a certos prognósticos que existem por aí, a todo tipo realmente de prognóstico. As pessoas, na verdade, diante dessa expectativa, elas querem mesmo ouvir uma palavra que dê para ela uma certeza do que acontecerá amanhã. Isso é normal. E as pessoas buscam isso de todo jeito, de toda maneira, em todas as fontes. Diante disso, irmãos, nós como crentes, mas também como seres humanos, podemos também ficar nessa expectativa. Como será esse ano novo? O que nos espera nesse novo ano? Será que Jesus tem uma palavra para nós? Uma palavra específica para esse momento? Ora, irmãos, vejamos. A Bíblia não fala sobre um ano novo e comemoração de ano novo. Mas, no texto em que nós lemos, irmãos, e não somente o versículo que lemos, mas em todo o seu contexto, nos mostra um momento não de virada de ano, mas podemos dizer assim, de virada da chave no ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar dessa forma para a gente se tornar mais compreensível. Esse texto que lemos, ele está realmente no contexto como que de virada da chave do ministério de Jesus. O apóstolo João, que escreve esse evangelho na década de 80, talvez em 85, entre 85 e 90 do primeiro século da era cristã, e claro que o seu objetivo maior foi provar a divindade de Cristo para que as pessoas pudessem crer que de fato Jesus é o Messias prometido. Ele fala isso no final do seu evangelho. E do capítulo 1 ao 12, ele relata e descreve o ministério público de Jesus. Mas do capítulo 13 ao 17, irmãos, ele relata então o ministério de Jesus, especificamente aos seus apóstolos. Palavras de Jesus e também milagres de Jesus, feitos de Jesus, dirigidos diretamente aos seus apóstolos, que representavam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente dentro dessa parte do Evangelho que nós estamos aqui. Capítulo 13, então, 17, Jesus dirige palavras, ações, atitudes, orientações, exortações aos seus discípulos, aos seus apóstolos, portanto, à sua igreja. Eles representavam, repito, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Do capítulo 18 até o 20, então ele vai relatar o clímax do ministério de Jesus, quando Jesus então é preso, é crucificado, morto, sepultado e ressurge ao terceiro dia. E o capítulo 21 serve como que um prólogo do Evangelho. Mas nós queremos atentar que estamos aqui dentro dessa parte do Evangelho que Jesus se dirige aos seus, especificamente aos seus apóstolos. E nessa palavra, nesse capítulo 16, meus amados irmãos, e essa palavra que lemos, o versículo que lemos, o versículo 33, ele serve, esse versículo, exatamente como que um resumo do que Jesus Cristo estava falando e está registrado no capítulo todo, capítulo 16. No capítulo 16, Jesus fala e repete, e é recorrente a fala de Jesus sobre o Consolador, que ele enviaria o Espírito Santo, que ele iria ao Pai, que ele iria sofrer, morrer, ser crucificado, mas ressurgiria, voltaria ao Pai,
e enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele fala isso diversas vezes, ele se refere diversas vezes no capítulo 16, sobre o Espírito Santo, a promessa do Consolador, que foi feita pelo Pai nos tempos veterotestamentários, e foi exatamente também feita pelo Senhor Jesus Cristo, ratificada pelo Senhor Jesus Cristo, e cumprida no dia de Pentecostes. Na verdade, desde o capítulo 14 do Evangelho, que Jesus Cristo tocou já na promessa do Consolador. E Jesus dirige essas palavras aos seus discípulos nesses capítulos, irmãos, 13 a 17, e trazendo para eles, na verdade, algumas notícias que não eram boas. Por exemplo, Jesus disse, no momento em que exatamente Jesus está quase se despedindo deles, Jesus disse que um deles iria traí-lo e disse que outro iria negar a Cristo. E nesse capítulo 13, Jesus fala que quando ele fosse realmente crucificado, os seus apóstolos iriam se dispersar. Então, já podemos entender que a mente dos apóstolos, os seus corações estavam perplexos com essas notícias. E nesse capítulo aqui 16, meus amados irmãos, onde nós temos o discurso do cenáculo, ou a última noite de Jesus com os apóstolos, ou o sermão do cenáculo, nós temos 3 afirmações básicas do Senhor Jesus Cristo, ao longo do capítulo 16. Ele fala, primeiramente, sobre quanto a Ele mesmo, depois fala quanto aos seus discípulos, depois fala quanto ao Pai. Ele falando quanto a Ele mesmo, ele diz que Ele veio da parte de Deus. Então, assim, Ele de forma muito clara revela a sua divindade, no verso 28. Ainda falando sobre Ele mesmo, Ele fala que Ele entrou no mundo, afirmando a sua encarnação. Acerca ainda dele mesmo, ele diz que ele deixará o mundo e vai para o Pai. Nisso ele está se referindo à sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Quanto aos seus discípulos, eles demonstraram sua fé em Jesus, demonstraram crer no que Jesus estava falando, embora num primeiro momento não entendessem muito bem, não tão claramente. Então Jesus, com relação aos seus discípulos, ele os chama de crentes. Ele diz que eles são amados de Deus, o Pai, mas diz também que eles iriam se dispersar durante a morte de Cristo. E quanto ao Pai, Jesus diz que tudo isso iria acontecer, mas o Pai estaria com Jesus em meio aos seus sofrimentos. Então, como temos falado antes, irmãos, Jesus está aqui deixando claro que Ele está perto da sua morte, perto da sua crucificação. Como falamos antes, o texto aqui não se refere a uma virada de ano, mas se refere, por assim dizer, dessa forma, a um tipo de virada de chave no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda estava aqui na terra, mas depois da sua morte, de sua ressurreição e de sua ascensão, que não iria demorar tanto, Jesus iria exercer o ministério agora no céu. Ele estava, até então, no seu estado de humilhação, mas após a sua ressurreição, Jesus Cristo iria inaugurar o seu estado de exaltação. Era como uma virada no seu ministério, por assim dizer. Jesus Cristo sabia o que lhe aguardava. Jesus Cristo sabia o que aguardava os seus apóstolos. E foi exatamente nesse contexto, meus amados irmãos, que Jesus Cristo fala durante esse capítulo, e como que resume no verso 33 que lemos, uma predição, uma grande notícia e uma exortação. Uma predição, uma grande notícia e uma exortação. E é sobre isso que nós queremos compartilhar nessa data, nesse momento, nessa hora. Em primeiro lugar, nós temos uma predição nesse versículo, que resume o que ele fala como já falamos, durante todo o capítulo 16. Nós temos uma predição da parte de Jesus.
Jesus está falando, e como que ele quisesse dizer assim: vocês querem saber o que vai acontecer, o que está para acontecer daqui para frente e não tão longe? Ele vem falando no capítulo, e no verso que já lemos, 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Então vem a predição, ele diz: no mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. Essa palavra é como que uma predição do Senhor Jesus. É como que ele estivesse dizendo: olha, eu já tenho dito a vocês tudo isso, e isso desde o capítulo 13, irmãos. E eu quero dizer para vocês uma coisa é certa que vai acontecer com vocês: vocês vão passar por aflições. É como que Jesus quiser dizer assim: preparem-se vocês, meus apóstolos, meus discípulos, vocês vão passar por aflições. Jesus, ao longo do capítulo 16, fala, por exemplo, de perseguição e martírio. No verso 2, você pode acompanhar comigo: eles vos expulsarão. Vou ler o verso primeiro: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então ele está deixando claro que os discípulos iam sofrer perseguições e martírio também, e as pessoas iriam fazer isso com eles, tributando culto a Deus, como se estivesse fazendo isso em nome de Deus. Aflições também, irmãos, por conta da tristeza referente à partida do Senhor Jesus Cristo. No verso 3, isto farão porque não conhecem o Pai, disse Jesus, nem a mim. Continuando, versos 16, 20 e 22. Verso 16, ele diz: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. É claro que ele está falando da sua morte e depois da sua ressurreição. No verso 20 ele diz: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus Cristo deixa claro que eles terão tristeza pela partida de Cristo, e isso, claro, trará e causará aflição na alma deles. Eles serão dispersos. Verso 32, irmãos, diz: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Então Jesus Cristo, sabendo de tudo isso, e ele sabia de tudo isso, não porque ele estava prevendo tudo isso, exatamente com base no que estava acontecendo no presente e prevendo o futuro. Não é isso, não é um prognóstico, mas na verdade Jesus estava dizendo tudo isso porque ele era e é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele existia antes mesmo da fundação do mundo. Ele é o próprio Deus. Então ele está dizendo para os apóstolos o que vai de fato acontecer. E é por isso que ele diz: no mundo tereis aflições. Ora, irmãos, tudo isso já havia acontecido com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está no limiar do seu ministério, de passar realmente ao Pai. Então ele já havia cumprido aqui na terra praticamente tudo. Lhe faltava, claro, o clímax, a cruz, a consolidação da sua obra ali na cruz. Mas ele já havia sofrido tudo isso que ele está dizendo aqui, neste mundo, meus irmãos, no exercício do seu ministério aqui na terra. Então ele está dizendo aos discípulos o que de fato ele já havia também suportado, e o que iria acontecer com os discípulos. Ora, irmãos, quando nós olhamos para o mundo e contemplamos o mundo numa perspectiva bíblica, nós sabemos que o mundo é o palco de nossas vidas. E nós precisamos entender que nesse mundo, irmãos, como cristãos, como verdadeiros crentes, primeiramente,
nós sofremos. Os sofrimentos normais de toda a humanidade caída. Existem sofrimentos nessa vida, irmãos, que são normais de todo ser humano caído. Enfrentamos doenças, pestes, reveses, infortúnios, adversidades, etc., como todo ser humano. Não é porque somos crentes, somos cristãos, que não iremos sofrer certas coisas que as demais pessoas sofrem. Iremos passar por tudo isso. Então precisamos entender que esse mundo, como palco de nossas vidas, como palco de nossa existência, nesse mundo nós iremos passar por esses sofrimentos normais que todo ser humano normal, caído, passa. Também, como crentes, servos de Deus, nesse mundo nós passamos por várias tentações. Isso também nos traz sofrimento. Como crentes, como cristãos, nós passamos por várias tentações. Nós iremos passar por tentações, temos passado por tentações e continuaremos passando por tentações. Jesus Cristo deixou também claro isso em outro momento aos seus apóstolos. E é importante lembrar que as tentações vêm para tentar ou querer nos derrubar. E nós já sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As tentações vêm da parte de Satanás, mas também vêm da parte da nossa carne. Jesus também passou por tentações, não por parte de sua carne, mas por parte de Satanás, e ele venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante lembrarmos que nesse mundo nós sofremos os sofrimentos normais de toda a humanidade. Nós passamos por tentações, e isso nos traz sofrimento também. E nós passamos também, irmãos, nesse mundo, o mundo como palco de nossas vidas, passamos também por provações. A nossa fé, ela é provada por Deus. Se você olhar para trás, para o ano que se finda, você pode pontuar alguns momentos em que Deus provou a sua fé durante esse ano de 2023, com certeza. E há uma diferença entre tentação e provação. Como já falamos, a tentação vem da parte de Satanás ou da nossa carne para nos derrubar. A provação vem da parte de Deus para nos aperfeiçoar, para fortalecer a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o conjunto de todas essas coisas nos traz sofrimento, aflições, angústias na alma. E é por isso também que Jesus está dizendo: no mundo passais por aflições. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versos 12 a 15, Tiago diz: bem-aventurado o homem que não suporta com perseverança a provação. O homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, pela sua carne, pela sua natureza terrena. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Sabe, irmãos, diante de tudo isso, dá para entender que, de fato, nesse mundo nós passamos por aflições. Seja 2023, que já está se encerrando, seja 2024, seja quantos anos forem daqui para frente que Deus nos conceder de vida, nós iremos passar por aflições. E nós, como povo de Deus, precisamos compreender isso. Muitos andam à procura de bons prognósticos. Aqui no texto, Jesus não está enganando os discípulos. Jesus, aqui no texto, ele não está, por exemplo, pregando o evangelho da prosperidade, que não é o evangelho de Cristo. Olha, vocês são meus apóstolos, vocês pertencem a mim,
Vocês são filhos do rei, então vocês não enfrentarão lutas, vocês não enfrentarão provas, vocês não enfrentarão tentações, vocês não enfrentarão sofrimentos, porque vocês são filhos do rei. Irmãos, não é assim que Jesus Cristo ensina. Olha na vida de vocês daqui para frente, só vitória, só vitória, só vitória. Esse não é o evangelho genuíno de Cristo, irmãos. O evangelho genuíno de Cristo é o evangelho da glória, mas também é o evangelho da cruz, da dor, do sofrimento, da aflição, da angústia, em nome de Cristo e por Cristo. E nós devemos entender isso e encarar esse ano novo sabendo disso. Nós iremos passar por aflições. Então, no texto, no versículo, que é o resumo do texto, há exatamente essa palavra do Senhor Jesus Cristo. Há exatamente essa predição de Cristo. Vocês passarão por aflições. Você está preparado para isso? Você não veio aqui, os discípulos não foram ali a Cristo para serem enganados por Cristo. Olha, não fique assim não, eu vou dar um jeito aí, para vocês aí, meus apóstolos, para vocês só coisa boa. Para vocês aí, ó, só 1000 maravilhas. Não é isso, irmãos? Jesus está dizendo claramente, vocês vão passar por aflições. Mas, irmãos, Jesus não ficou por aí. Ele continua na sua palavra. Repito a leitura do verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, ele diz no final, eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se a predição não era muito boa para os apóstolos, mas no final tem uma grande notícia, uma estupenda notícia, uma grandiosa notícia. Nesse contexto difícil, naquele contexto difícil, Jesus diz, eu venci o mundo. Jesus estava prestes a ir ao Pai, estava no limiar de sua crucificação, morte e ressurreição. Portanto, ele estava na iminência, como já falamos, de inaugurar o seu estado de exaltação. A chave do seu ministério estava prestes a virar, na verdade. Então, de forma muito clara, ele diz aos discípulos, olha, eu venci o mundo. Vocês vão passar por aflições nesse mundo, mas sabe de uma coisa? Eu venci esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo ele foi tentado por Satanás constantemente. E nós sabemos que a Bíblia nos diz de forma muito clara que Satanás é o príncipe desse mundo. Então, quando Jesus diz, eu venci o mundo, ele também está dizendo, e está realmente, é subjacente nessa palavra, é implícito nessa palavra, que ele está dizendo que também venceu a Satanás. Esse mundo que fascina, esse mundo que se opõe a Deus e a tudo que diz respeito a Deus, esse mundo que aplaude os valores e as práticas contrárias à palavra de Deus, esse mundo que chama as pessoas para o prazer pecaminoso, Jesus está dizendo, eu já venci. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus 4, irmãos, no momento que Jesus está sendo tentado por Satanás, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do 8 ao 10, está no meio da tentação, e a palavra diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Satanás levou a Cristo ali e mostrou todos os reinos do mundo, com tudo aquilo que faz parte do mundo, que é próprio do mundo, que é peculiar ao mundo, com todos os seus deleites, todos os seus fascínios, com todos os seus prazeres, com tudo aquilo que deleita o coração do ser humano caído. Mas aquilo não encantou o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto.
Verso 11, com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo, Ele passou nesse mundo, quando aqui esteve exercendo o seu ministério, aqui na terra, Jesus passou por todo tipo de tentação, irmãos. Não há uma tentação que nós venhamos a passar que Jesus não passou. Ele passou por todas elas, Ele sabe o que é isso, o que é tentação, o que é ser tentado, porém sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a Satanás, Ele venceu as trevas, Ele venceu a morte, Ele é vencedor, Ele venceu, e Ele compartilha essa vitória com o seu povo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Certa feita, um certo pregador disse, falando da vitória de Jesus no seu ministério aqui na terra, ele disse assim: bem que Jesus poderia usar as palavras de Júlio César, general romano, que no ano de 47 a.C., referindo-se à sua indiscutível vitória na batalha de Zela, e escreve ao Senado romano para comunicar a sua grandiosa vitória, escreve uma frase dizendo assim: vim, vi e venci. De fato, Cristo veio, Ele viu, sentiu, foi tentado e venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, irmãos, Ele não usou essa frase. Ele usou uma palavra que serve como uma frase. Lá na cruz, Ele disse assim: tetelestai, está consumado. A minha vitória já está feita. A minha missão já está cumprida. Já venci a quem eu deveria vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu, irmãos. Ele é vencedor, Ele venceu o mundo. Embora nós tenhamos que passar por tantas aflições desse mundo, mas precisamos entender, ao passar por tantas aflições aqui, que ao nosso lado está aquele que já venceu esse mundo. Então nós já somos vencedores em Cristo sobre as perseguições desse mundo. O mundo nos persegue porque nós testemunhamos de Cristo. Precisamos estar firmes em meio às perseguições por conta do nosso testemunho cristão. Mas também devemos vencer as tentações, os fascínios desse mundo, meus amados irmãos. Como? Porque esse mundo já está crucificado para nós. Se estamos verdadeiramente em Cristo, então esse mundo já está crucificado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se morremos com Cristo, então esse mundo está crucificado para nós. Os seus prazeres, os seus fascínios não mais nos surpreendem, não mais chamam a nossa atenção, porque o mundo está crucificado para nós em Cristo, e Ele já venceu o mundo. Portanto, meu irmão, minha irmã, entre nesse ano novo, com a certeza de que Cristo já venceu, que Ele está com você. Ele venceu o diabo, o pecado, a morte, o inferno. Todos os nossos adversários já foram vencidos e derrotados por Cristo. Que possamos entrar no ano novo com a certeza, a convicção renovada de que em Cristo somos mais que vencedores. E cuide de zelar da sua fé, porque em 1 João 5,4, João diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como está a sua fé? Firmada em Cristo, para a entrada de mais um ano? As palavras de Cristo, irmãos, naquele momento de virada de chave no ministério dele, foram essas. Uma predição não muito boa aos olhos humanos, mas uma notícia bombástica que ele já venceu, e finalmente uma palavra de exortação, de encorajamento,
que está também no versículo. Quero repetir. Mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo. Então Jesus Cristo fala que coisas não muito boas vão acontecer, vocês terão aflições. Ele fala que ele já venceu o mundo. E antes mesmo de falar que já havia vencido o mundo, ele diz: tenham bom ânimo. Mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo aqui, irmãos, é uma das declarações que Jesus repetiu como encorajamento. E significa literalmente: aguentem firmes. Aguentem firmes. Por exemplo, os evangelhos nos mostram o bom ânimo do perdão divino. Em Mateus 9, do 1 e 2, e alguns versículos a mais, mostra Cristo curando um paralítico. Mas uma das palavras que Jesus dirige ao paralítico, aquele paralítico, é: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados foram perdoados. Outra palavra de bom ânimo é o bom ânimo da operação do poder de Cristo em nós. Em Mateus 9, 19 a 22, Jesus rumo à casa de Jairo, cura uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, e ao curar, Jesus disse: filha, tem de bom ânimo. É o bom ânimo do poder de Deus agindo em nós. Um outro bom ânimo nos evangelhos é o bom ânimo da sua santa presença. Em Mateus 14, 25 em diante, nos mostra que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade e Jesus não estava no barco. Jesus estava orando, não no barco. E Jesus vai ao encontro deles, e Jesus anda sobre as águas. E já era noite, já era escuro, e eles pensavam que era até um fantasma. E quando Jesus chega mais próximo, ele diz: tem de bom ânimo, sou eu. É o bom ânimo da presença do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Olha, vocês vão passar por aflições, eu já venci o mundo, agora vocês têm que ter bom ânimo. Aguentem firmes. Se o pecado na vida de vocês quiser tirar o ânimo de vocês, confesse os seus pecados a Cristo com o coração realmente, profundamente e sinceramente arrependido, aproprie-se do perdão de Deus e tenha bom ânimo. Não guarde pecado ou pecados para o ano de 2024. O pecado drena a força do cristão. O pecado entristece o Espírito Santo dentro do crente. O pecado tira o brilho do crente, tira o seu sorriso, apaga a sua alegria. Para que guardar pecado sem ser confessado no coração e entrar com ele no ano novo? Como terá bom ânimo dessa forma? Aproveite o bom ânimo do perdão de Deus. Confesse seus pecados ao Senhor Jesus ainda hoje, agora silenciosamente. E aproprie-se pela fé do perdão de Deus. E entre o ano novo com bom ânimo. Busque o poder de Deus na sua vida. Busque o poder de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E a Bíblia nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E devemos andar em espírito e viver em espírito. E dessa forma, com certeza, teremos bom ânimo. A Bíblia nos ensina e nos mostra que a igreja de Atos dos Apóstolos estava sendo perseguida pelas autoridades da época. Mandaram a igreja se calar, os apóstolos se calaram e não falar de Cristo. O que a igreja fez? Se calou? Não. A igreja de fato foi orar. E na oração que fizeram, a igreja pediu para que o Senhor a enchesse do seu Espírito Santo, para que a igreja pudesse propagar o Evangelho com toda a autoridade. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus atendeu aquela oração, que Deus encheu a sua igreja do seu Santo Espírito. E os irmãos com intrepidez pregaram a palavra, e com certeza muitas almas se renderam a Cristo. Tenha de bom ânimo. Aproprie-se do poder de Deus, encha-se do Espírito Santo. Entre nesse novo ano
como um homem cheio do Espírito Santo, como uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Que na sua casa todos sejam cheios do Espírito Santo. Que vocês sejam um esposo cheio do Espírito Santo no seu lar, uma esposa cheia do Espírito Santo. Que você seja filhos na sua casa cheios do Espírito Santo. E que dessa forma todos cheios do Espírito Santo entrarão o ano novo, com certeza, conforme Cristo nos exorta aqui, com bom ânimo. Que você desfrute e busque desfrutar, acima de tudo, da santa presença de Deus em sua vida nesse novo ano. Para que você tenha bom ânimo. Passe tempo na presença de Deus. Passe tempo buscando a face do Senhor na sua casa, na igreja. Passe tempo em oração. Passe tempo meditando na palavra de Deus, estudando essa santa palavra. Passe tempo nutrindo a sua comunhão com Deus. Com certeza você se encherá de bom ânimo. Você passa tempo em tantas coisas que não servem para a tua edificação espiritual. Como você quer ter bom ânimo assim? Dessa forma. Que possamos, irmãos, nesse ano de 2024, lembrar dessas palavras do Senhor Jesus. Esse versículo serve como fechamento e o resumo do capítulo 16. Mas serve também como que uma introdução e um ponto de transição para o capítulo 17, onde nós encontramos a oração sacerdotal de Cristo. Na sua oração sacerdotal, Cristo já orou pela sua igreja. Orou para que Deus o livre do mal desse mundo, a livre do mal desse mundo, para que Deus santifique a sua igreja e para que sua igreja seja unida. Se a igreja de Cristo realmente for assim, ela sempre terá bom ânimo, não somente em 2024, mas em todos os anos que passar nessa terra. Que Deus nos abençoe e que dê bom ânimo a cada um de nós, em nome de Jesus.